falar sobre alguns aspectos da reforma trabalhista. Nós recebemos agora no estúdio da Cultura FM o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Paulo Izan Coimbra, e o consultor especialista em gestão e contabilidade, Fernando Sampaio. Muito bom dia, doutor Paulo, bom dia, Fernando, sejam bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Então, vamos começar falando de um trabalho intermitente. A primeira pergunta é: uma empresa pode demitir seus funcionários contratados com carteira assinada e recontratá-los pelo regime intermitente? Não. Há uma quarentena, que é justamente um período em que as empresas só podem recontratar, e esse período ele vai ser correspondente a 18 meses. Então, se hoje uma empresa decide demitir alguém e quer contratar esse mesmo trabalhador como intermitente, há uma quarentena, há um período em que não pode haver a recontratação nessa modalidade, a legislação prevê isso. Doutor Paulo, isso vem preocupando muitos trabalhadores. Eu acrescentaria mais um detalhe à fala, é que não basta só respeitar a quarentena. Esse contrato é um contrato especialíssimo, então ele não cabe para toda e qualquer situação, não basta justificar na substituição da mão de obra. O contrato intermitente foi pensado para situações de eventualidade. Se o trabalho não for eventual, é incabível a contratação de forma intermitente. Por exemplo, um professor que dá aula todos os sábados, não é porque ele passa 5 dias sem a empresa que o trabalho dele é eventual. É um trabalho permanente. Então, você não pode substituir professor nessas circunstâncias pelo trabalho intermitente, em hipótese nenhuma. Agora, como funciona o pagamento de salário no caso desse contrato intermitente? Bem, nas excepcionais situações em que ele é cabível, é uma remuneração que deve ser realizada imediatamente após a prestação do serviço. Se a prestação for contratada de maneira diária, ao final do dia deve ser de forma absolutamente discriminada no comprovante de pagamento o salário contratual, já as parcelas relativas a férias com seu respectivo abono, 13º salário, FGTS. Muito embora ainda nem saibamos exatamente como vamos calcular algumas verbas como FGTS. Agora, isso teria impacto, como havíamos conversado antes da entrevista, no que está sendo discutido em termos da reforma da Previdência, Fernando? A gente tem uma dificuldade muito grande de saber como é que a lei previdenciária vai se comportar acerca disso, porque a CLT ela traz uma novidade, que é justamente a legalização, né? Para quem não sabe o termo intermitente, numa visão mais coloquial, é a oficialização nos contratos do bico, né? A pessoa que faz bico, né? Essa que era a ideia original. Sim. Só que como a interpretação está sendo ampla, e aí concordo, inclusive, com o que o procurador traz, as pessoas estão querendo trazer uma contratação mais definitiva, mais frequente. Não é esse o escopo, ou pelo menos essa não é a ideia, tá? Então, justamente era contratar aquelas pessoas de caráter eventual. Por exemplo, lá em casa preciso de uma pequena obra, um reparo rápido, né? Contrato lá um ajudante de obra, um pedreiro, enfim, para ele fazer essa obra. Antes eu pagava direto para ele, não tinha preocupação com INSS e tudo mais, enfim. Então eles estão tentando trazer esse escopo para oficializar esse trabalho de quem fazia o bico, né? Trabalhos eventuais. Agora, qual é a questão previdenciária? O trabalho que eu executo, se ele não é na somatória do tempo de um mês, o valor de um salário mínimo, eu terei que complementar acerca desse valor que resta a contribuição previdenciária. Eu, trabalhador, fazer isso é uma coisa que no Brasil ainda não existiu, né? De parcialmente eu sou CLT e para ter direito previdenciário eu vou ter que complementar esse valor com o recolhimento. É por isso que algumas notícias estão colocando que o trabalhador vai ter que pagar, trabalhando e pagando, porque ele precisa ter previdência. Para ele ter previdência, ele tem que pelo menos contribuir 8% sobre um salário mínimo. Quando isso não acontece, vai gerar essa complementação. E aí é isso que está gerando uma dificuldade muito grande de discussão, porque a gente não tem uma discussão previdenciária fechada sobre isso, face à mudança da CLT recente e a iminente reforma previdenciária que ainda vai acontecer. Então a gente está num período de hiato aí de discussão, que a gente não tem ainda uma previsão de como dar tratativa legal a isso. E aí está tendo uma série de discussões sobre o tema. Agora, no cenário da terceirização, o que deve ter um contrato entre uma empresa e o contratante que criou o CNPJ e vai prestar o serviço? O que é que a gente pode destacar aí nesse contrato?
Nesse caso seria o caso da terceirização, né? Isso, da terceirização. Tá. A terceirização, ela também vai ter a quarentena. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, se hoje eu tenho um empregado, vou demiti-lo, eu também vou ter uma quarentena para recontratá-lo. Tá? Então isso foi inclusive alguns pontos que a reforma, ela começou no dia 11 de novembro, na terça-feira, correndo, o governo publica uma medida provisória, 808, né? Tirando um pouquinho aí desses elementos que estavam na CLT. Então, a quarentena justamente é a não possibilidade de eu fazer essa recontratação imediata. Então a gente vai ter ela não somente na questão do intermitente, a gente vai ter também na lei do trabalho temporário, né? Que ela continua os 90 dias, e também vai ter no caso da contratação do trabalho desse trabalho também terceirizado. Então não dá para imediatamente isso acontecer, tá? Como algumas empresas estão pensando, há limite para essa recontratação, independente de como ela seja. Eu posso, por exemplo, ser um empregado, não sou mais empregado, abro uma empresa para prestar serviço terceirizado, ou sou funcionário de uma terceirizadora. Para essas condições haverá uma quarentena também, tá? Então eu não vou poder fazer a contratação imediata. Essa quarentena, ela é semelhante à quarentena do intermitente. Para ambos os casos são 18 meses. Doutor Paulo, qual a sua visão sobre esse aspecto? Só lembrando que esse fenômeno chamado de pejotização aí também encontra outras barreiras. Não basta simplesmente abrir informalmente um CNPJ e criar uma empresa. Tem que ser uma empresa de verdade. Se ficarem configurados os requisitos típicos da relação de emprego, sobretudo pessoalidade e subordinação, fica clara a fraude, vai ser reconhecido o vínculo de emprego, com todas as consequências, pagamento de salário e todos os demais direitos correlatos. Certo. Agora, um mês após a reforma trabalhista entrar em vigor, o que já mudou na Justiça do Trabalho, hein, doutor Paulo? Como é que fica a questão do pagamento das custas, por exemplo? Bem, esse foi o primeiro ponto objeto de ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Procuradoria-Geral da República. É flagrantemente uma limitação ao direito de acesso à jurisdição. Fez-se isso na Inglaterra, e lá na Inglaterra também já vem se questionando a inconstitucionalidade de tais medidas. O fato é que as controvérsias jurídicas existem e foi uma irresponsabilidade limitar o acesso à jurisdição justamente no momento em que você tem tanta controvérsia sobre um texto que foi aprovado de maneira muito rápida, sem as necessárias discussões junto com a sociedade. Então nós temos dúvidas sinceras. E quem é responsável por resolver isso? O judiciário. E hoje tanto os trabalhadores ficam limitados em levar essas discussões com medo de condenação e honorários. Realmente é um contrassenso, uma insensibilidade e, sem dúvida, um cerceamento a um direito fundamental. Creio eu que a Justiça do Trabalho vai conseguir superar isso com a interpretação constitucional adequada. Fernando, e sua interpretação sobre isso? Esse é um aspecto complicado, né? O que a legislação atual traz? Que a justiça gratuita, ela vai ser um acesso para quem tem 40% do teto máximo previdenciário, que é R$2.000 e pouquinhos aproximadamente. E acima disso as pessoas vão ter talvez a possibilidade de pagamento dessas custas, né? Então, um outro ponto que é complexo também é a questão da má-fé. Quando eu vou à justiça, né, com má fé, seja eu empregador ou empregado, também posso sofrer uma penalidade via judicial por conta disso, né, o pagamento da má fé. O problema todo é o seguinte, é que como tudo está muito novo e muito interpretativo, o que tem acontecido na justiça? Os processos começaram a cair absurdamente. Porque, como a gente usa aqui no nosso linguajar mais paraense, o trabalhador está ressabiado, né? Ele não quer ir para a justiça do trabalho. Ele está com medo dessas configurações da má-fé, né, de ter que pagar uma custa processual. Então, acredito que isso deva também ser resolvido, né, pelo nosso judiciário. Acho que essa discussão deve ser ampla. Eu entendo que, pelo que saiu da reforma, não houve uma participação dos magistrados nessa discussão, que interpretam essa legislação, tanto que a gente vê aí uma série de falas sobre isso, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados, né, contrários a essa questão. Então, essa parte processual, justiça, ela tá, o escopo, ele tá muito complexo de entendimento pelos advogados,
né? Porque tem uma interpretação muito dual acerca disso, e pelos próprios magistrados. E aí imagina, né? Se os que compreendem mais estão com dúvidas por causa da insegurança jurídica, não é por causa do desconhecimento, são as inseguranças que existem no processo. Imagina o trabalhador, né, que está procurando os seus direitos, enfim. Então é um ponto bem complexo essa questão da justiça do trabalho com essa mudança aí da nova CLT. Agora a gente tem a participação aqui de um ouvinte que fez uma pergunta pelo Twitter, que é o @Caú Correia. Ele está perguntando: quem tem contrato de trabalho firmado antes da reforma ser aprovada, como é que fica? Valem as regras passadas ou atual? E o empregado que faz acordo de demissão recebe só os 20% da multa sobre o FGTS? Tá. Esse é o mútuo acordo, né, que é uma das novidades da reforma, né, a rescisão de mútuo acordo. Tanto o empregado quanto o empregador, né, entram em acordo e há a rescisão. As características são as seguintes: o trabalhador vai receber metade do aviso prévio, por exemplo, o salário dele é 1.000, ele vai receber 500. Vai receber também metade da multa do FGTS, os 40% ele vai receber 20%. Ele vai ter direito a saque de 80% do saldo do FGTS dele. 20% ele não perde, mas eles ficam retidos na Caixa Econômica, e ele vai poder fazer esse saque mediante as regras que a Caixa Econômica já tem de saque. Tá? Então é uma novidade, já tem acontecido algumas dessas rescisões, tá? Mas esse trabalhador, lembrando, dessa rescisão de mútuo acordo, ele não tem direito ao seguro-desemprego, pelo que a nova legislação diz. Então ele vai ter, só revisando, metade do aviso prévio, vai ter direito a 20% da multa do FGTS, aquele cálculo, né, pela metade, vai poder sacar os 80% do seu depósito total de FGTS, 20% fica retido. Não tem direito a seguro-desemprego. Essa é a novidade da rescisão de mútuo acordo. Nesse particular, tem que ficar bem claro que o trabalhador tem que manifestar a vontade dele livre e desimpedida. Qualquer indício de vício no consentimento decorrente de pressão ou estado de necessidade anula o acordo, e a rescisão passa a ter o caráter de dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, que dá direito a multa de 40% sobre GTS, saque integral, seguro-desemprego. Já estamos chegando ao final da nossa entrevista, já são 7h52. Para finalizar, a gente gostaria que cada um de vocês fizesse um breve balanço sobre a reforma trabalhista e as expectativas para 2018. Bem, as dúvidas são muitas. Me permita me focar no ponto do trabalho intermitente. Sugiro que seja usado com extrema parcimônia. Há muita controvérsia a respeito. Isso é uma consequência geral da reforma trabalhista. Ela promete estabilidade jurídica, segurança jurídica, e foi tudo que ela não entregou. Há uma situação de absoluta insegurança, e a sugestão é que tanto trabalhadores como empregados conversem via sindicatos para tentar dar a interpretação mais adequada, mais concetânea, mais consensual a respeito dessa matéria, sob pena de ver um descalabro, empresas encontrarem realmente, em vez de segurança, um grande prejuízo, um passivo trabalhista aumentando. Certo, Fernando? Aproveitando que houve uma fala dos sindicatos, os sindicatos não deixam de existir, eles continuam existindo no seu real papel, né, que é constitucional. A gente tem algumas situações que a reforma trouxe, como por exemplo a não obrigatoriedade do desconto sindical compulsório anual, seja para o empregado quanto para o empregador. Isso é uma inovação, tá? Só que, já deixando bem claro, o trabalhador tem que manifestar se ele quer o desconto e não o inverso, tá? Da mesma forma, a empresa também pode manifestar que quer pagar. Tá, então, eu tenho ouvido falas invertidas infelizmente, de alguns sindicatos. Então, o trabalhador vai ter que dizer: eu desejo sim contribuir, isso é voluntariamente, não mais compulsório, relativo a esse desconto. Outro aspecto importante da reforma que veio também é algumas negociações diretas, acordos tácitos. O que é um acordo tácito? É eu diretamente, o patrão, diretamente com o empregado, eu, empregado, diretamente com o patrão. Banco de horas, por exemplo, pode ser negociado também, desde que não ultrapasse 6 meses, mas alguns aspectos que são negociados diretamente têm limite. Lembrando, os sindicatos continuam com seu papel. A negociação coletiva de vários aspectos da legislação continuam com o sindicato através de acordos e convenções coletivas. Isso que fique muito claro na próxima negociação coletiva de convenções. Vai ser bem interessante como vai acontecer tudo isso, porque será a aplicação da reforma.
Bem, aqui a gente encerra o nosso debate sobre a reforma trabalhista. Obrigado aos nossos convidados. Um debate super esclarecedor, equilibrado. Muitíssimo obrigado, doutor Paulo, Fernando. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite.